Essa é a parte 7, irmãos. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma soma tão grande do profeta Daniel, do profeta Zacarias, na altura do capítulo 8, pegando o capítulo 9 e 10, e do profeta Oséias, que vocês não têm noção. É uma soma muito grande desses profetas. E tem textos literais, assim, que foi retirado do profeta e colocado aqui. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados, aqui vem o Zacarias capítulo 8, tema central de Zacarias, edificação da casa de Deus. O fundamento foi posto, um fundamento literal, para edificar uma casa literal, usando homens literais. E quando começou a edificar a casa de Deus, começa a contagem das 70 semanas. Quando acabasse, segundo o profeta Daniel, a contagem das 70 semanas acabasse, aí sim o Santo dos Santos seria ungido. E se isso é assim, estaria selada a profecia e a visão. Que profecia e que visão? E aí sim, teríamos justiça eterna. Tem justiça eterna, sela a visão e a profecia. E o Santo dos Santos é ungido. Se você olhar só para um templo literal, você não sabe nem fazer cálculo do profeta Daniel. E me admira muito, muito. Homens tão inteligentes como o pastor Nathan Rufino não compreender essa parte. Em uma das suas pregações dizer que as 70 semanas já se cumpriu no passado, e não sei de qual parte da escritura dizer que a última semana vai se repetir de novo, e ainda sobre os judeus, retirando a igreja da grande tribulação e deixando outra parte da esposa que vai ficar sem bodas na grande tribulação com a maioria dos judeus. Me admira um homem tão inteligente tendo esse tipo de intelecto, ensinando isso para pessoas que não são tão inteligentes como ele e por isso vão crer. Não faz o menor sentido e por isso não vão ter no coração, elas não vai ser colocada no coração delas a prioridade máxima de estudar as escrituras, porque elogios no campo de descrição do YouTube não causa efeito na vida de quem escutou a palavra. A pessoa vai ler, ela vai querer compreender, ela vai ver que tudo fez um sentido. Não foi algo somente que trouxe algo no entendimento dela que parece que fez sentido e escapou. Ela vai querer ir nos profetas e conferir. Então aqui Paulo está falando de uma edificação da casa de Deus, assim como em Zacarias, onde o fundamento foi posto. Lá em Zacarias, Deus está falando para as duas casas de Israel. Essas duas casas de Israel estão em Oséias, está em Ezequiel, está em Jeremias. Aliás, quando Deus fala da nova aliança, ele fala das duas casas de Israel. E os gentios entram pela casa de Israel. É pela casa de Israel que eles entram. Um edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O santuário é a igreja, não é? Todo mundo não fala, não repete isso? A igreja é o templo de Deus, que estava figurado nos templos passados. Entendeu a questão da timeline das 70 semanas? Quando você lê o profeta Zacarias, você está lendo ele em cima de uma timeline. Querendo você ou não, sabendo disso ou não, você está lendo em cima de uma timeline. E a timeline é 70 semanas. Quando você está no profeta Daniel, olhando para as 70 semanas, falando, desde quando foi dada a ordem, o decreto para edificar Jerusalém e a cidade, haverá 70 semanas. Então, isso, aquilo, e corta, você vai estar lendo, vai ter que ler Zacarias. Mas o templo acabou no passado, as 70 semanas, não. Então, Deus estava usando aquele templo como figura para falar da nossa edificação. E aí vem uma série de revelação, porque Deus manda, no profeta Zacarias, as duas casas de Israel se esforçarem as mãos para edificar o templo. Mas, segundo a própria profecia, a casa de Israel havia sido rejeitada por Deus e jogada nas nações. A casa de Israel jamais pôde edificar o templo. A palavra de Deus não pode falhar.
Esse vídeo você vai ter que acompanhar os links que eu estou deixando na descrição e depois voltar nele. Vai ser prazeroso escutar esse vídeo que eu estou gravando pela segunda vez. Porque você vai entender o que eu estou falando aqui. Para mostrar a mente do apóstolo Paulo. Quem era esse homem? E tudo isso daqui, ele disse, foi passado para a igreja ensinar. E agora ser conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aí Paulo fala, no verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, para a habitação de Deus pelo Espírito, habitar no seu templo. Aí vem o capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, por esta causa. Paulo entendia que ele estava preso não pela mão do imperador de Roma, de César, mas pela mão de Cristo, para que ele escrevesse essa carta, e essa carta rodasse as igrejas. Ele estava preso à palavra de Deus? Não. Aí no verso 2 ele fala, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, se é que vocês entenderam. Mas, aí ele fala, por quê, né? Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente, como nós lemos no capítulo 2, só que eu não mostrei de onde ele está tirando as bases literais que firmam o entendimento e faz a gente compreender o que ele está dizendo. Verso 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, porque Paulo fala isso, porque ele sabia que nós tínhamos os profetas, sabia que as pessoas ao lerem os profetas iriam falar, olha, Paulo tirou isso daqui, isso daqui, isso daqui, mas por que ele tirou isso daqui e isso daqui? Tinha que somar. Por que ele catou isso daqui, isso daqui? Olha, ele veio e evangelizou paz aos gentios que estavam longe, isso está em Zacarias, está em Isaías, porque tem que somar. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Se quando eu leio a carta de Paulo eu posso compreender o discernimento do mistério, por que tem pessoas que leem e não compreendem se o Espírito é o mesmo? Porque Deus não revela para quem trabalha para sustentar a doutrina de homem. Deus não revela. Pode estar na mídia, pode viver dos dízimos que tiver na sua frente, pode falar da santificação do Espírito da maneira que for mais linda. Deus não revela, porque assim como esses homens, e esses homens eu cito o nome, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, esses são os maiores, os menores, José Mabessa, e tem as réplicas aí dos canais, né? São réplicas do mal, da mensagem que bloqueia a mente. Posso citar também 2 Dedos de Teologia, Firmeza da Verdade. Se você ficar focado e tentando reter o que é bom em 2 Dedos de Teologia, a única coisa que você vai conseguir na sua vida é a firmeza da mentira. Atenta para o dedo de Deus. O dedo de Deus, atenta para ele. Foi ele que escreveu os mandamentos de Deus em tábuas de pedra. E se Deus, sendo presciente, sabendo de tudo o que iria fazer, quando escrevia os seus mandamentos em tábuas de pedra, para deixar um testemunho, por isso que se chama pedras do testemunho, tabernáculo do testemunho, véu do testemunho, arca do testemunho, por isso que o escritor de Hebreus escreveu a carta. Falando do testemunho, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Você pensa que você entende Hebreus, mas você não entende. Você entende parcialmente. Eu posso pôr aí 20% da carta. Você conhece o que é tabernáculo do testemunho? Responde sim ou não. Se você respondeu que não, então você não entende o que Hebreus está falando. Se Deus escrevia com seu dedo, então, enquanto ele escrevia, ele pensava. Eis que vem dias em que eu vou escrever a minha lei no coração do homem, dos gentios, das nações, daquele que, com a sua escolha, escolheu bem. Porque eu tomei os céus e a terra como testemunha, coloquei o bem e o mal, a bênção e a maldição, e falei para o homem escolher o bem. Se eles escolheram o bem que o meu filho fez, se o meu filho não faz nada, ninguém escolhe nada. Eu tenho que parafrasear tudo,
Porque isso que eu estou falando é real, é verdadeiro. Eu vou escrever a lei no homem. E esse homem, na profecia, é a casa de Israel, por onde entram os gentios. Atenta para o dedo de Deus, não atenta para 2 dedos de teologia. A firmeza da verdade está nas cartas de Paulo, nos estudos. Eu, como aqui no canal, como ensinando vocês, tenho que recomendar para vocês as cartas, os profetas, a lei. Porque o meu Senhor, na vida de ressurreição, viveu nisso. Ele não viveu ensinando os senhores do mundo. Toma cuidado com a epidemia de não sei o que, de não sei o que lá. E tantas outras coisas que tira o foco da pessoa. O meu Senhor não ficou mostrando imagens da igreja fazendo loucuras, igrejas sim, demoníacas, fazendo loucuras, e ele, diante dos apóstolos, abrindo um telão, e ele fazendo deboche. Essa é a igreja. Você acha que isso é a igreja de Cristo? Jesus não fez isso. O meu Senhor ensinava a lei e os profetas e o sentido das coisas. Isso é firmeza da verdade. Isso é conhecer o Deus, conhecimento de Deus, estudar Deus, teologia, com o dedo dele, não com 2 dedos de homens. Quando vocês entenderem isso que eu estou falando, e eu tenho certeza que isso que eu estou falando agrada a Deus, vocês vão sentir o que eu sinto agora, nesse momento. O que você pode sentir na hora de dormir e de acordar com a palavra de Deus. Não com a palavra de homens que falam de Jesus, mas falam para sustentar coisas de homens, que não cria na pessoa a vontade de estudar. A pessoa precisa disso, a pessoa precisa de azeite. Já que você vai dormir, durma com azeite. Já que eu vou dormir, pelo menos que eu durma com azeite. Se eu ou você não vamos fazer parte das pessoas que vão estar acordada para dizer, ei, o Senhor está vindo. Saia ao encontro dele para acordar as 10 virgens. Já que talvez eu ou você não vamos fazer parte desse povo, porque esse povo é o povo separadíssimo de Deus, são poucos, pelo menos vamos fazer parte das virgens que vão dormir com azeite. Nós vamos ter essas lembranças quando a gente acordar. Vamos escutar a voz do Senhor, Ele está vindo. Olha os sinais, olha agora quem está dominando o mundo. Quem é que estava certo? A igreja foi tirada da grande tribulação? Quem é que estava certo? Nós vamos ter lembranças dos tempos que a gente estudou, das profecias. Não vamos ficar confusos naquele tempo terrível. Por isso que a parábola das 10 virgens veio para ilustrar Mateus 24. E na parábola das 10 virgens, ninguém estava no céu nas bodas. Então nós vamos acordar com azeite. E vai ser um tempo confuso. Quem vai estar na terra? Dependendo do tempo, o falso profeta, a grande Babilônia, a besta. E se passar de 3 anos e meio, o dragão já vai ter dado poder para a besta, o seu trono. Nesse momento, você acha que nós vamos poder ensinar a igreja como nós estamos fazendo agora? Ensinar as virgens loucas que acordaram? É verdade, Jesus vai vir, mas não sabe nem para o que seguir, o que fazer? Não vai ter como dar azeite. Na hora que essas pessoas que dormirem querer agora pagar um preço, porque elas viveram aprendendo que é tudo pela graça, quando querer pagar o preço, porque Jesus falou, vai, Jesus deu instrução, pelo menos Jesus deu testemunho que as virgens eram prudentes. Então foi prudência falar, vai agora comprar, pagar o preço aos que vendem, porque senão vai faltar para nós. Quando elas forem agora pagar o preço, não dá. A porta vai fechar. E as prudentes entraram para as bodas. Não tem ninguém ali fora da grande tribulação. Olha só onde essa mensagem foi. E agora dá para voltar aqui em Efésios 3. Podemos compreender as coisas que Paulo fala. Eu vou fazer mais um vídeo, irmãos, e nesse vídeo a gente finaliza a mensagem, tá? Parte 8.